Senhores ministros, senhora ministra, minha amiga Carmen Lúcia, senhor Procurador-Geral da República, advogado-geral da União, demais autoridades presentes, senhor vice-presidente, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. Há 2 anos, após termos atravessado um período turbulento e sombrio, cuja culminância foi o infame episódio do 8 de janeiro, afirmava eu, ministro Barroso, que a posse de Vossa Excelência como presidente desta Corte tornava palpável a certeza de que o Supremo havia sobrevivido. Vossa Excelência, no mesmo sentido, em seu discurso de posse, disse que a democracia tinha vencido. Mal sabíamos que depois da tempestade viria a enxurrada. Hoje, após uma nova rodada de ataques, de violência e ousadia inéditas que irrompeu sobre esta Corte durante sua presidência, posso asseverar novamente, com renovada convicção, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. É, portanto, com um sentimento de reconhecimento que tomo a palavra nesta sessão, que marca o encerramento do ciclo em que Vossa Excelência esteve à frente da mais alta Corte do país. O período que ora se encerra ficará registrado nos anais da nossa história institucional como um dos mais complexos da trajetória desta Corte, centenária e, consequentemente, da democracia brasileira. Coube a Vossa Excelência conduzir o Tribunal em meio a uma ofensiva sem precedentes, com o escopo de desacreditar a justiça brasileira, de vegar este Supremo aos interesses de um grupelho político e de submeter a soberania nacional às conveniências ideológicas de outras nações. Situação insólita que exigiu coragem, equilíbrio e serenidade. Vossa Excelência soube responder a essas investidas com firmeza inabalável, mas também com a elegância, cordialidade e a urbanidade que o caracterizam, e sempre pautaram a sua vida pública. Mostrou que é possível ser rigoroso na defesa da Constituição e do Tribunal, sem abrir mão do respeito e do diálogo institucional. A presidência de Vossa Excelência entra para a história como a primeira vez em que um chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil. E esse é um fato que merece registro. Trata-se de um evento raríssimo, também em termos mundiais. Dado o abalo, um julgamento de tal porte provoca nas instituições, como bem o sabemos. Com efeito, até então, apenas outros 9 ex-chefes de Estado haviam sido condenados por golpe de Estado após a Segunda Guerra Mundial. Esse é um dado que precisa ser registrado. Isso ocorre porque são poucos os juízes e tribunais que estão dispostos a arcar com o pesado ônus, no nosso caso, ainda mais pesado, dada a participação singular de forças externas, como vimos, decorrente do cumprimento do dever de aplicar a lei a ex-mandatários com um grande número de apoiadores. Nós tivemos aqui, recentemente, num almoço na presidência, Vossa Excelência há de se lembrar, a presença do professor Levitsky, e ele dizia da singularidade da atuação deste Supremo Tribunal Federal. Ele que é um conhecedor da realidade de múltiplos países e reconhecia a fortaleza institucional do Brasil, e depois disso eles houve por bem escrever, inclusive, um artigo em jornal americano destacando essa singularidade e essa fortaleza. A democracia brasileira passou incólume por mais essa prova de fogo. O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Mas a sua presidência não ficará marcada apenas por esse processo, ministro Barroso. Na seara dos direitos fundamentais, este tribunal, sob sua direção, avançou em pautas de enorme relevância social. A proteção ao meio ambiente, a defesa da igualdade de gênero, a proteção das minorias, sempre sob a égide da dignidade da pessoa humana, foram itens recorrentes na pauta de julgamentos. Decisões de enorme importância e impacto foram tomadas, dentre as quais destaco a descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, a definição de critérios para o fornecimento e para a concessão judicial de medicamentos não incorporados na política pública do SUS, temas 6 e 1234, a homologação parcial do plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e a determinação de adoção de diversas medidas para sua complementação, dentre as quais eu destaco o plano de retomada pelo Estado brasileiro de territórios atualmente ocupados por grupos criminosos e a ordem de instauração de inquérito policial pela Polícia Federal para apurar indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional e violações de direitos humanos decorrentes dessas ocupações. A ADPF 635, a ADPF das favelas, da relatoria do ministro Edson Fachin. E, mais recentemente, uma das mais relevantes, dado o seu profundo impacto no combate à prática reiterada e massiva de crimes da internet, o reconhecimento da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdo de terceiros. Diante desses avanços, ministro Barroso, resta claro que a atuação de Vossa Excelência como presidente do Supremo foi o coroamento de toda a sua trajetória intelectual e profissional, pois concretizou o que Vossa Excelência escreveu e praticou ao longo de sua vida. Manteve firme sua fé no direito, em especial no direito constitucional, como instrumento de emancipação humana e de transformação social. Uma convicção que vem desde seus primeiros escritos e permeou toda a sua vida, inspirando seus alunos, leitores e admiradores. Vossa Excelência soube ainda conduzir as sessões com afabilidade e sobriedade, garantindo espaço ao diálogo franco e respeitoso entre os ministros e também as divergências naturais em uma corte plural de um Estado democrático. Cabe aqui também, ministro Barroso, um agradecimento sincero pelo tratamento sempre atencioso e prestimoso dado por Vossa Excelência e por sua equipe ao meu gabinete e aos gabinetes dos outros ministros. Sempre que solicitado, o apoio foi imediato, cuidadoso e eficiente. Nesse constante trabalho em conjunto, nossos gabinetes criaram laços de amizade. Em nome da minha equipe, agradeço a sua, ministro Barroso. Faço aqui menções em especial a Aline Osório, secretária-geral do Supremo, e Fernanda de Paula, chefe de gabinete, ao Marcelo Schettini, chefe da Segurança, a Célia Regina, chefe do cerimonial, a Trícia Navarro, juíza do NUSOL, a Mariana Oliveira, chefe da assessoria de comunicação, a Natasha de Oliveira, diretora de TI, ao Roberto Dorin, chefe da assessoria internacional, e a Carmen Lilian, assessora do plenário. Senhor presidente, nesta sessão que marca o desfecho de mais um ciclo neste tribunal, me vem à memória de todas as 14 presidências que presenciei, incluindo a minha, claro, nos meus 23 anos de casa. Cada gestão trouxe suas características próprias, seu estilo singular
suas marcas indeléveis. Mas em todas elas restou resguardada a Constituição e preservada a grandeza desta Corte, que se afirma, assim eu aprendi, pela colegialidade, pela unidade na pluralidade, para utilizar o léxico hegeliano, e não por estrelismos e voos solo, que nem sempre, como sabemos, acabam bem. Como eu já enfatizara em 2002, em minha sabatina no Senado Federal, e venho reafirmando em outras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição maior do que a sua própria eventual composição. E tem um compromisso histórico com a institucionalidade. Eu já disse isso em alguns momentos, que de quando em vez as soluções que são engendradas a partir de discussões, ministra Carmen Lúcia, parecem que vieram de outro sistema ou de outro planeta. Elas vão sendo construídas a partir de aprimoramentos, de abordagens, e eu acredito que os nossos antecessores acabam nos inspirando. É isso que compõe a Corte.